de volta com o segundo bloco do Visão Técnica. Na primeira parte a gente comentou sobre Bitcoin, primeira vez a gente trouxe uma análise de Bitcoin aqui, comentou sobre o recente rally. Agora aqui comigo está o Wagner Caetano, o Nicolas deixou o programa agora e fica só o Wagner comigo para a análise tradicional do Visão Técnica, de Bovespa, dólar e algumas ações também. Vamos começar falando sobre Bovespa e dólar. Wagner esteve aqui no começo de outubro e você comentava ali sobre uma possibilidade de correção do Ibovespa e alta do dólar. Você mencionava patamar de 3,30 ali naquela época e a gente viu esse cenário acontecendo e hoje, principalmente, o Ibovespa devolveu bastante, mostrou uma forte queda e depois conseguiu recuperar um pouco as perdas. A gente bateu ali num patamar importante na mínima do dia 27 de setembro. E eu queria que você fizesse uma leitura de todo esse cenário. A gente teve realmente aquela queda que você mencionava e hoje também a gente deixou um candle que pode sinalizar alguma reversão, se você vê uma possibilidade nesse sentido. Perfeito. Então eu vou mostrar aqui, Paula, primeiramente, por que, né, que a gente falou em compra no dólar e em venda no índice, né? Era um cenário complexo naquele momento, não era fácil identificar, mas a gente usou algumas técnicas simples ali, mas que você tem que aplicá-las, né? Então eu vou mostrar, por exemplo, que no dólar existia um ombro, cabeça, ombro invertido e uma figura simétrica, e que no índice nós usamos uma técnica de teoria de Down, que é o berço da análise técnica, que é quando você tem topos e fundos ascendentes, de repente você tem topos e fundos descendentes, então você quebra a sequência anterior e aí você opera na venda até que o mercado atinja um forte suporte e no dólar até que ele atingisse uma forte resistência. Então os alvos foram atingidos, nós saímos no alvo e nesse momento eu estou líquido, tanto no dólar quanto no índice, com lucro realizado. Eu vou à tela para mostrar o porquê dessas movimentações e procurar traçar alguma coisa futuramente que seria mais provável aqui dentro das minhas convicções, ok? Então o gráfico aqui na tela do Ibovespa à vista, depois eu passo pelo futuro rapidamente. Então o Ibovespa à vista, eu estive aqui nesse dia, era dia 6. Ele tinha deixado uma sombra inferior muito clara, né? Isso daqui é um doji lápide, um gravestone doji. Então, e em seguida a gente teve um repique. A melhor venda foi aqui, porque você quebrou a sequência de topos e fundos ascendentes e fez um topo mais baixo que o anterior. Então, a melhor venda, onde eu abri uma primeira operação de venda minha, foi aqui. Eu fiz alguns giros usando as técnicas do pêndulo, que a gente comentou num programa anterior. Então, você poderia ter vendido aqui e realizado lucro nessa linha de tendência de alta de curto prazo, perto da média de 21, vendido novamente na LTB vermelha, realizado o lucro na LTA, e nesse teste duplo aqui foi a melhor venda. Aqui dava para fazer uma venda integral de uma vez só, geralmente trabalho gradual. Porque o mercado testou uma linha de tendência de alta de médio prazo que o guiava há meses já, como a gente pode ver aqui nessa imagem tirando o zoom. Ele tocou 2 vezes e teve acréscimo de volume, quer dizer, tinha muita gente disposta a vender, entendendo aquele ponto como oportunidade. Por fim, ele perdeu a LTB, a LTA mais curta fez um pullback, as médias se cruzaram e apontaram para o objetivo. Operação simples, quem acompanha o Informe Cenário, que eu distribuo o meu canal no YouTube, acompanhou passo a passo. E aí, uma vez tocado o objetivo, você tem que botar o lucro no bolso e sair da venda. Existe uma possibilidade sim de marcação de um fundo aqui, porque para uma sexta-feira que o volume já é mais baixo, uma sexta-feira de feriado que o volume é mais baixo, você ter um volume desse aqui, de 8,7 bi, é algo muito relevante. Então, quer dizer, muita gente estava dormindo, aí o pessoal aproveitou aqui e comprou numa possível formação de fundo. Então, aqui já é o momento para começar a pensar na venda. Então, o Ibovespa pode sim ter marcado fundo. Para pensar na compra, exato. Então, a gente pensa num repique pelo menos até 75 mil pontos, alguma coisa assim. E aqui ele vai encontrar a média de 21 e os fundos anteriores, isso aqui era um retângulo, para ele decidir o rumo dele de curto prazo. Então é mais provável, eu não sei se é um cenário de retorno de uma alta forte, mas que indica um repique para a semana que vem, pelo menos no início da semana indica. E no índice futuro, que aí no caso eu operei efetivamente, o pessoal que acompanha o meu canal, meus alunos sabem da operação, nós tínhamos aqui na quinta-feira uma estrela cadente, né? E aí o mercado foi na média, voltou na LTB, a mesma coisa do Ibovespa, né? Então você podia vender nos momentos que ele tocava
a linha de tendência, zerar nessa linha de tendência de baixa, né? Zerar na linha de tendência de alta, que é a azul, até que o mercado tinha um triângulo aqui. As médias cruzaram para baixo e quando você tem um triângulo, o objetivo é na base. Então, o melhor alvo seria 74,177, o mercado foi além, né? E você vê um volume absurdo aqui de 30,9 bi, com uma sombra inferior com fechamento exatamente sobre um topo anterior, 74,455. Esse é um sinal de fundo, pelo menos um sinal de repique. Então, eu particularmente não quero ficar vendido no mercado desse. Coloquei meu lucro no bolso. Pra você ter uma ideia, entre as manobras que a gente fez usando a técnica de zerar parte da posição e recompondo no dia seguinte, que é a técnica do pêndulo para pegar flutuações, não é que seja um day trade, é uma técnica para melhorar preço médio com parte da posição sem alavancagem. Do topo para cá, a gente acertou quase 7 mil pontos. Né? Então, zeramos a operação e agora estamos líquidos, ok? Mas você já vê sinalização para abrir uma operação? Então, eu particularmente, como é que eu vou proceder? Eu zerei minha venda, então a gente tem aquele período de reflexão, de estudo do gráfico, né? Se eu perceber, por exemplo, na segunda-feira, no gráfico intraday, nos gráficos, por exemplo, como os gráficos intradiários de 30 minutos, por exemplo, nos candles positivos, um volume maior do que nos negativos, isso vai me chamar a atenção. O que eu vou olhar também na segunda? Como é que os estrangeiros se comportaram hoje, se eles atuaram na compra ou na venda. Isso eu só vou conseguir ver no final de semana. Uma outra coisa que eu vou observar, alguns ativos de peso, como é que eles fecharam. Vou fazer um estudo mais detalhado, siderurgia, varejo, mineração, a Petrobras, né? E também observar o cenário, como é que vai estar segunda de manhã. Como é que vai estar o petróleo, como é que o minério fechou na China, como é que estão as bolsas no velho continente, no caso na Europa. Mas hoje eu já não tenho um apetite vendedor que eu estava há algumas semanas, então eu começo a pensar em compras. Agora, se tiver uma oportunidade de venda, por exemplo, uma figura, um padrão claro de venda no intraday, eu opero na venda. Mas hoje eu estou pendendo mais a pensar em alguma coisa na compra do que na venda, mas ainda não efetivei. Né? Vamos passar para o gráfico do dólar? Vamos. No gráfico do dólar, eu estive aqui 2 vezes. Tive a honra de estar aqui em setembro e outubro. Da segunda vez que eu estive, foi exatamente nesse dia aqui. Então, o que o dólar tinha feito? Ele estava desenhando um ombro, cabeça a ombro. E ele estava realmente desenhando o segundo ombro. E ele tinha feito um rompimento falso do suporte formado aqui pelo primeiro ombro. Então era uma compra extremamente fácil e o mercado estava naquele momento ali acima das médias. Então você tem um rompimento falso do ombro anterior, você tem uma figura aqui que é uma simetria, então era uma compra muito, muito clara, né? Então ela tinha um primeiro... Só para deixar claro, pessoal, o gráfico ele é perpétuo, ele ajusta aqui os pontos, né? Então onde era aqui 3287, era o 3274, que era um alvo possível ali. Então, a gente está falando de uma diferença de 13 pontos. E onde era aqui 3.317, era 3.300, ali 3.302, 3.303, que era um alvo mais, digamos assim, um melhor alvo, assim, num melhor movimento de alta. E poderia também fechar esse gap, o que ele fez hoje, onde está aqui em azul. Então, esse gap foi fechado, aí o dólar recuou um pouco da máxima, mas era uma operação simples e fácil. Existia uma simetria, um ombro, cabeça a ombro invertido em formação, um rompimento falso desse suporte, o mercado consolidando acima de média. E depois, para quem foi montando a operação aos poucos, conforme as médias apontaram para cima, que é uma técnica que eu uso, você pega um movimento lateral, como foi esse aqui, você fica um pouco inseguro. O que você faz? Começa a ver para onde que as médias estão inclinando. Para onde elas estão inclinando, você opera. Principalmente quando tem acréscimo de volume na direção apontada, é uma operação fácil de segurar, aí você consegue controlar e emocionar a ansiedade, que é aquela coisa que eu falo do psicológico que está sob controle. Teve um topo rompido também a 3.224 que deu fôlego, e por fim, para a gente completar aqui, houve uma figura de triângulo, então você tinha N motivos para trabalhar comprado no dólar. Uma operação, assim, aquela velha operação clara, o pessoal fala, pô, quando tiver uma operação clara no dólar eu vou entrar. Essa daí foi muito clara, fácil de pegar e a gente chama de clímax, né? Que é quando você tem várias técnicas que a gente usa apontando para a mesma direção.
E agora tem que ver como é que ele trabalha aqui nessa região, se ele faz um retorno à média. É uma questão de observar fundamentos, estrangeiros, posição dos players e movimentações intraday para adiantar o movimento do diário. Mas dá alguma sinalização de reversão? Então, para quem acredita, por exemplo, que a Bolsa possa ter marcado um repique, o dólar poderia fazer um movimento corretivo, seria um movimento mais natural, sem perder, nesse primeiro momento, uma configuração altista, mas um cenário de uma leve correção seria mais provável desde que ele perca 3.317. Enquanto ele estiver acima de 3.317, tem um pivô de alta aqui acionado e ele vai subir. Agora, abaixo de 3.317, ele pode voltar a 3.287 ali para buscar suporte ou até cair um pouquinho mais até a média móvel de 21. Mas é como se fosse um divisor de águas. Acima de 3.317 é compra, abaixo ele pode sim marcar um processo corretivo, mas alguma coisa leve, assim, não é uma operação tão clara e direcional como aquelas que a gente fez nas duas oportunidades que eu estive aqui. Então na segunda-feira você ainda vai esperar, você ainda não tem nenhuma operação já marcada para fazer na segunda-feira, tanto com índice quanto com... Não, a gente fez uma operação com dólar de 200 pontos, e com o índice fazendo os pequenos giros com pêndulo deu 6.000 e pouco. Então, eu acho que quando você vende um ganho assim, você tem que ter cautela, porque é comum que você fique muito otimista, principalmente aqueles alunos que procuram a gente para recuperação de carteira, né? Então, você ganha, você tem que estar na fase de maturação, né? E você reflete, você absorve o ganho para entrar só no movimento mais claro. Porque quando o investidor ele vem de perdas muito grandes, às vezes ele vê uma operação clara e ele não entra. Quando ele vem de ganhos muito expressivos, ele quer entrar de novo sem observar muito. É aí que está o erro. Então tem que maturar, tem que deixar a perda, o ganho ser absorvido, né? Para que ele entre numa operação ótima de novo. O que eu estou muito empolgado no momento é para montar a carteira de ações. É isso que eu ia te perguntar, porque agora você está com caixa líquida. Exatamente. Eu tive a paciência de não comprar. Eu ficava ali de olho em siderurgia, em varejo, eu ficava de olho em ações, setor de máquinas, no setor de saneamento eu não comprava. Eu fui fazendo caixa. Agora eu tenho caixa, eu tenho esse sentimento, voltou a minha vontade de comprar ações. Então, tem muita coisa aí que deve dar oportunidade na semana que vem. E você realizou também, tem a realização do lucro também da operação com a BRF, né? A BRF eu realizei lucro. Ela tinha um ponto ali que era um ponto no semanal que poderia fazer o papel estourar, mas aqui era 46,92, eu lembro até agora. Ela não conseguia passar, a gente vendeu. É uma ação de guarda, não é uma Gerdau, não é uma CSN, não é uma ação que te dá 300%, 500% de lucro, mas sendo uma ação de guarda da carteira mais conservadora, e eu tinha na minha carteira Natura, Itaúsa, que eu comprei inclusive no Top Trader 6.0, que nós fizemos aqui junto ao Infomoney, tinha Itaúsa, tinha Natura, tinha Equatorial, a gente foi vendendo. E a BR Foods ficou e a gente vendeu com lucro aí de 14%. Para mim tá bom, né? A gente sempre procura bater a renda fixa, então tivemos as outras ações que tem mais adrenalina, que são os foguetes aí da carteira, e a BR Foods era a ação mais conservadora. Então, para uma ação tão complicada de operar, sair com um lucro desse nela tá bom demais. Então, aí a gente vendeu. Wagner, vou deixar para o terceiro bloco para você comentar quais ativos que você está de olho para começar a montar uma nova carteira. Perfeito. Até daqui a pouco. A gente volta.